Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do The Greatest Choice Experience. Eu sou o Vitor e esse aqui é... Newton Gonçalves. E hoje, Niltinho, cara, eu me surpreendo cada vez mais. Sempre se superando, né? Sempre se superando. Incrível. O que nós vamos conversar hoje, se você tem interesse em investir em imóveis aqui nos Estados Unidos, se você quer aprender como otimizar a sua casa, olha só, você vai aprender hoje. E deixa eu te contar um pouquinho sobre esse convidado especial. Conheci ele num curso de palestrantes e oradores. Era a segunda vez que ele estava fazendo o curso. Porque ele fez uma vez, depois falou, cara, eu preciso fazer mais uma vez esse curso. Ainda não tô bem. E hoje esse cara está palestrando na Harvard. Então aí já diz um pouco sobre a pessoa, né? Não importa a dificuldade que você tem, se você persistir, você consegue superar seus medos e ainda assim superar. Qual que é o sonho de qualquer palestrante? Harvard. É lá dentro, né? E além de tudo, cara, esse cara, ele é um mestre em networking, entendeu? Ele conhece, o networking dele é muito bacana, a história dele é muito bacana. Veio lá do Recife. Thiago Freitas, como que você tá, irmão? E aí, pessoal, tudo bom? Joia, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E aí, Obrigado, Thiago, como foi a viagem de Maryland pra cá? Pô, Vitor, foi de boa. Bom, na verdade, esse voo é bem tranquilo, 1 hora de voo, né? Já estamos aqui. Mas, bom, primeiramente eu queria agradecer aqui pelo convite. O Vitor também foi alguém que eu me conectei lá no curso. E, cara, quando ele me falou do projeto aqui do podcast, cara, eu fiquei muito empolgado, fiquei no pé dele. E aí, Vitor, será que vai dar certo? Graças a Deus deu certo de estar aqui hoje, é um prazer estar compartilhando com todo mundo aqui e contar um pouco da minha história aqui, né? Um pouco do conteúdo aqui. Com certeza. E, Thiago, quanto tempo você tá aqui? Bom, eu tô aqui nos Estados Unidos já há 16 anos, vai para 16 anos, foi dezembro de 2008. Uau. Quando você eu chegou cheguei, bem na crise, então. Cheguei bem na crise. Eu estava terminando a faculdade de administração lá no Brasil, estadual, né, de Recife, chama FECAP, e eu vim para cá num programa de intercâmbio, né? E, cara, 2008 foi um ano bem difícil de estar nesse programa, mas eu acabei que o programa terminava em abril, maio de 2009, então eu decidi ficar para estudar. Na verdade, esse intercâmbio, o meu interesse era realmente aprender inglês, né? Eu vim com essa intenção, então dali eu passei a estudar lá na região de Washington, D.C. E, cara, no meu primeiro ano eu conheci, né, minha atual esposa, Camila, né? E dali, cara, o negócio foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo e acabei ficando aqui. A gente tem toda essa história aí de... hoje a Camila se formou em administração, né? Eu fiz vários outros cursos, né? Hoje tenho licença como corretor, né? Também sou especializado, né, no setor solar já há 2 anos e meio. E 2 filhos, um de 11, mais velho, uma filha de 7, e fizemos 13 anos de casado, agora dia 16 de julho. Uau, parabéns. 13 anos. 13 anos. Isso aí. E você hoje está focado numa área muito interessante, né, Thiago? Uma área que está crescendo muito. As pessoas... Parece que cada esquina que eu vou tem uma pessoa vendendo painel solar. Então, né, é algo que está crescendo muito. É igual corretor de imóveis mesmo, né? Quando o mercado está quente, muitas pessoas tentam fazer. Mas também tem 2 perigos nessa multidão. Quem escutar e quem realmente tem seu melhor interesse em mente, né? E quando eu conversei com você um pouquinho sobre o que a Apricot, sua empresa, faz, e o seu foco em ajudar as pessoas não só a poupar com a conta da energia, mas também fazer investimentos que vão lucrar no futuro, chamou muita atenção. Como que você teve essa ideia de conectar? Foi pelo fato de você já ter um background em real estate que você viu essa oportunidade? Bom, na verdade, eu já sou corretor já, vou indo para 7 anos já, tá? E em maio de 2021 eu fiz um flip na minha própria casa, tá? Era uma casa que eu tinha, tal. E com essa casa, tá? Eu fui bem intencional nas reformas e tudo mais, porque eu já conhecia bastante aí a vizinhança, tá? Então eu procurei fazer reformas
em que eu tinha certeza que eu iria vender a casa no maior preço ali da vizinhança. Sim. Né? Então, troquei janela, troquei telhado, reformei cozinha, banheiro, piso. E a gente fez essa reforma, tá? É uma casa que eu fiquei lá mais ou menos quase 2 anos. E quando eu vendi o imóvel, tá? Eu tive uma surpresa, né? Então, quando a gente vende, né? A gente entra em contrato, né? Que a gente diz, normalmente o banco do comprador, ele chama um avaliador, né? Para avaliar a casa. E nessa avaliação, ele pega 3 imóveis que já foram vendidos, tá? Foram sold nos últimos 6 meses. Então, quando eu olhei nesse comparativo, tá? Um vizinho meu, 3 casas pro lado, e eu conheci o imóvel, conheci a casa, né? A casa dele foi avaliada 15 mil a mais do que a minha estava sendo. Então, aquilo foi um susto, né? Eu fui, assim, me intrigou, né, em saber o que é que mais teria, né, para ter essa valorização. Então, eu chamei o appraisal, né, o avaliador, e ele me explicou, Thiago, a questão é o seguinte, eu vi toda a sua melhoria, né, mas a casa dele tem painel solar e a sua não. E eu, como é que é? E ali foi uma girada de chave, tá? Eu sempre levei muito a sério, né, essa questão de conhecimento, de eu realmente dominar tudo que eu faço, né? Então, para mim, como corretor, aquilo bateu de um jeito como assim, tipo assim, como que eu, um profissional, né, na área, não sei dessa valorização, né? Existe algo que eu realmente desconheci. Então, eu chamei, na época, um amigo meu que já estava 8, 9 anos, né? Ele está há muitos anos na indústria solar, né? E hoje ele mora em Orlando, e ele foi que falou para mim que realmente isso era verdade e que realmente era um nicho para mim como corretor eu focar em algo assim. Então, dali eu procurei, né, me informar, né? No estado hoje de Maryland você precisa de licença para poder atuar nessa área, então eu fui lá, estudei, tirei a licença e fiquei procurando uma empresa séria, né? Porque para a gente como corretor, né, a gente acaba gerando uma cartela de clientes que é muito valiosa para a gente. Então, a gente não, vamos dizer assim, se queimaria, né, esses clientes por um produto que se realmente, ou por uma empresa que não fosse séria, que realmente não trouxesse valor, agregasse valor e trouxesse credibilidade. Então, quando eu descobri aquilo, foi tipo assim, cara, essa informação ela me custou $15 mil, tá? Imagina se eu pudesse compartilhar com os meus clientes de casa, mesmo que ele pagasse a mesma conta, foi o pensamento que eu tive na época, mesmo que ele pagasse a mesma coisa que ele paga de energia, mas só dele ter essa valorização que eu desconhecia e ela existe, tá? Eu acho que eu já traria credibilidade com o cliente, né? E confiabilidade, e quem sabe numa possível venda, no dia que ele decidir vender, ele, né, busque e opte por mim. Então, eu acho que mais que isso, além de tudo, é um fato de você trazer a sua própria história. Exatamente. Isso aconteceu comigo, entendeu? Exato. É outro nível de personalização. Porque você chegar numa pessoa que nem tem casa e ele tá vendendo solar falando que é bom, joia, ok. O que me garante que realmente é isso? Você tem na sua casa? Não, nem casa eu tenho. Agora quando você fala, não, cara, olha, eu vou te falar, não só eu tenho casa, eu tava fazendo um investimento de flip e eu deixei $15 mil na mesa porque eu não tinha isso. Pois é. No brainer. Então, cara, foi a minha intenção na época de, tipo, me especializar, e eu vi, cara, é o futuro, solar é o futuro. Se realmente existe esse tanto de valorização, meu Deus, porque ninguém tá se aproveitando e realmente desfrutando ou sendo intencional com isso, né? Porque até então eu tinha a mesma concepção de você. Às vezes o solar para mim era só uma economia mensal ali e tal, mas eu vi que era algo muito mais além do que aquilo, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Então eu encontrei hoje a empresa que chama Apricot Solar. Eu fiquei quase 1 ano procurando uma empresa que atendesse esses critérios, né? Então, hoje eu já tô 2 anos e meio com eles. E a Apricot é como se fosse uma broker, né? A Apricot hoje ela atua como um broker na indústria solar, né? Então, a gente tem a representação
das 3 ou 4 maiores empresas e lenders a nível nacional. Então, a gente consegue fazer uma análise para o cliente diferenciada, né? Porque aquela pessoa que muitas vezes está batendo na sua porta e oferecendo solar, ela só tem um produto, né? Ela só tem uma opção, né? Talvez é a venda do solar e tudo. A gente trabalha com, hoje, 35 programas diferentes, tá? E que o homeowner ele pode ter. Então, nosso trabalho ele é muito mais consultor, como um consultor realmente, tá? Em a gente entender a necessidade do cliente, ver o que é que ele está buscando, qual é a prioridade para ele, tá? E a gente trazer o melhor programa disponível, tá? De uma empresa renomada. E o interessante da Aprico é que justamente isso, a gente pode trazer um lender que tem um programa muito bom, vamos dizer assim, para o que hoje a gente chama de PPA, tá? E uma instaladora que também é bastante renomada. É diferente de uma a diferença de você cativo a uma empresa só. Exatamente. Né? Eu falo isso porque como eu trabalho na área de estratégias financeiras e quando eu trabalhava no banco eu fazia a mesma coisa, só que quando eu trabalhava para o banco eu representava o banco, eu só tinha os produtos do banco. Hoje, como independente, eu tenho os produtos daquele banco e mais 30 outras empresas que eu posso fazer. Então, eu trabalho para o que é melhor para o cliente. Exatamente. Então, é muito importante, quando você estiver negociando com qualquer empresa, lembre-se, essa pessoa ela tem outros produtos na mesa ou é só esse produto? Porque se ela só tem esse produto, meu amigo, ele pode estar te vendendo câncer que ele vai falar que é bom. Exato. Entendeu? E um problema que eu encontrei no Solar, que eu gostaria que você mencionasse um pouco, é o seguinte. Na área de seguro, infelizmente, o método de compensation, ele não é visando o cliente. E no Solar também. Exato. No Solar também não é. No Solar Essa era a minha pergunta. Porque o que acontece? No seguro, quanto mais seguro eu vendo para a pessoa, mais dinheiro, tecnicamente, as pessoas têm de comissão. Então, se você não acha uma pessoa íntegra, que tem o melhor interesse, uma empresa íntegra, que tem o melhor interesse do cliente em mente, ele vai te ferrar. Isso é fato. Isso acontece em qualquer empresa. Em qualquer indústria, você tem good apples and bad apples. Né? Na indústria de solar também. Na indústria de solar, uma razão que eu tenho muito pé atrás de falar sobre solar com meus clientes, e como eu não sou um expert, eu tento sempre puxar para as pessoas que entendem melhor que eu, é porque se eu entendo corretamente o processo, a maioria das empresas quanto mais panels ele colocar no seu telhado, mesmo que você não precise, mais comissão ele ganha. Então você pega uma pessoa que às vezes está com $10 na conta, está precisando dar um leite para a criança. Eu não estou nem falando que aquela pessoa é uma pessoa ruim, mas ele tem a oportunidade de ganhar 1.000 ou ganhar 2.000. O que você acha que ele vai aceitar no time? É 2. E quando você me falou como a Aprico trabalha, eu falei assim, caraca, isso é muito interessante. Você pode falar um pouquinho desse contraste? Como que vocês trabalham? Sim, sim. Então, hoje, a Aprico, ela tem um business plan, né? Um plano de carreira e uma forma de atuação totalmente diferente. Ela é única, né? Em toda a indústria empresa solar, ela é a única empresa que tem esse modelo de plano de carreira, tá? Do qual a gente visa realmente o cliente. Tá? Então, como que isso funciona? Toda a indústria solar ela tem um modelo que a gente chama Red Line. Tá? Então, para qualquer consultor solar, né, que talvez, ou eu digo vendedor solar, no sentido que ele às vezes quer comparar uma empresa com a outra, ele pergunta muito qual é o seu Red Line. Tá? Então, o que isso quer dizer Red Line? Tá? Então, Red Line nada mais é que o que é a maioria da forma de atuação da maioria das empresas, onde ele faz camadas no preço do cliente, ele embute custo, né? Onde o vendedor ele tem a menor margem, tá? Então ele coloca o custo, sei lá, o custo de material, o custo disso, aí o gerente quer ganhar um pouco, o dono da empresa quer ganhar outro pouco. Ele vai botar como é que a gente chama? Project Manager, que vai ganhar outro pouco, tal, e chega num ponto em que o vendedor ele tem que vender num certo valor acima para fazer a comissão dele. Acima do tá? custo, né? Acima do custo, tá? Então, como que a Apricot visa? Tá? Como é o modelo de carreira na Apricot, né? A maneira de atuação? A Apricot pega justamente todo... Thiago, eu posso só te interromper? Só para ficar claro o que ele quis dizer. Você vai fazer um projeto de solar na sua casa. Você vai ter um custo.
Exato. Vai ter um custo, vai ter que pagar um instalador, vai ter que pagar o gerente, vai ter que pagar a empresa, vai ter que pagar vários componentes, né? Isso vai dar um custo X. Esse custo X não inclui a comissão do cara que tá te vendendo. É isso que ele quer dizer. Então, pro cara conseguir ter comissão, porque ele também não vai trabalhar de graça, não é isso que a gente tá falando, ele vai ter que jogar o custo lá em cima. Só que aí que tá, ele pode jogar esse número do jeito que ele quiser. Então é isso que o Thiago quer dizer. Desculpa, Thiago, continue. Então, vou dar um exemplo, talvez assim fique mais fácil, vamos dizer assim, no modelo de carro, tá? Uhum. Então, vamos dizer assim, a dealer, né, a concessionária, ela vai lá e compra um carro no leilão por 8 mil. Então, né, ela vai pegar aquele carro e ela vai dizer quanto que ela quer ganhar, quanto isso, sarararará. O carro vai ter que ser vendido pelo menos por 15 mil, tá? E você bota lá para vender por 15 mil, o que você vender de 15 mil para cima é seu, sabe? Só que, muitas vezes, o que acontece é que a empresa, ela inflaciona o preço para ela ganhar mais, tá? Vamos dizer assim, que o valor daquele carro seja 17 mil, né? Então, ela te bota numa margem onde ela vai ganhar mais e vai deixar mais ou menos sua comissão meio que já... Defasado. Você não vai conseguir vender muito que aquilo, a não ser que você consiga realmente convencer o cliente a pagar num carro que vale... pagar mais num carro que não vale tanto, tá? Então, como que é o modelo Apricot? O modelo Apricot, ele pega esse custo do leilão, ele deixa disponível para você vende qualquer valor que você quiser e ela fica com a porcentagem do que você ganhar. E pronto. Então, você tem acesso ao preço de custo de qualquer empresa que você esteja atuando, tá? Então, é realmente como se fosse realmente... Você tem esse poder em mãos, tá? Então, para o consultor solar da Apricot, ele consegue colocar muito mais o cliente na frente. Então, como é uma porcentagem, quanto mais alto você vai colocando o preço, ele tem um que a gente chama sweet spot, né? Então, quanto mais alto você vai jogando o preço para cima, menos você vai ganhando. Então, ele faz com que você não tenha esse tipo de perfil. Para você não vale a pena você cobrar muito do cliente, tá? O sweet spot, ele é sempre numa margem onde o cliente ele vai estar salvando pelo menos de 20% a 30% do que ele está pagando atualmente. Se você passa a subir disso, você ganha menos. Então, é como o Vitor perguntou. Se você tem a oportunidade de escolher ganhar 1.000 ou 2.000, qual que você escolheria? Claro. Só que o 2.000, ele é nessa economia. Se você passa a subir demais, você passa a ganhar menos. Então, todo consultor... Eu achei genial. Porque eu penso assim, cara, eu trabalhando com consultoria e o cliente vem pra mim, ele tem casa e eu vejo o quanto ele tá pagando de luz. Eu tinha muita dificuldade de referir isso pra uma pessoa que vende solar, porque eu não tenho como garantir que esse cara tem o melhor interesse da pessoa em mente. E como eu disse, não são pessoas ruins que trabalham com solar, não é isso, mas o método de compensation, né, o método de comissionamento, ele já incentiva a pessoa a fazer o errado. E isso acontece em várias indústrias. Por isso que eu tenho muito pé atrás com trabalhar com qualquer empresa que é cativa. Que só tem um produto. Porque não tem como você falar que você tem 100% do interesse do cliente, porque você só tem um produto. Então você vai ter que fazer esse produto, você vai ter que pintar, você vai ter que marcar esse produto muito bonito, né? E a Bíblia nos fala, né, que quem faz muita propaganda é o diabo. Jesus, ele não precisa de muita propaganda não, entendeu? Quem se pinta pra fazer uma coisa que não é o diabo, né? Desculpa, Nitinho, sei que você fala, mexe com marketing, mas... É diferente. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta, porque como ele falou, um dos meus grandes clientes é uma imobiliária. E eu já ouvi histórias que às vezes os painéis solares podem às vezes complicar a venda ou a compra de uma casa. E às vezes tem muita pessoa que às vezes evita de comprar uma casa para não ter que lidar com essa transferência e tudo mais. Você tendo background nos dois lados, o que você pode falar pra gente para educar a população de pessoas que às vezes tem um pouco de receio por causa dos painéis solares? Bom, gente, eu vou puxar até para responder essa pergunta um evento que eu fui mês passado, tá? Que foi um evento da Associação Nacional de Corretores, tá? Sobre sustentabilidade. Esse evento acontece uma vez no ano, tá? Então, o que acontece lá? Eles trazem, né, a importância que agora, atualmente, no mercado imobiliário, você
se aprimorar nesse tema, tá? Então, vou te falar coisas tipo assim. Primeiro de tudo, tá? O mercado ele está em constante mudança, tá? Então, o que a gente vê, ou visa, o que foi mostrado nessa conferência, é a visão da Associação Nacional de Corretores para o mercado imobiliário em 2030 e 2035, tá? Então, tem muita informação pública que a pessoa ela não busca. Então, uma delas é o que vai acontecer com a indústria de energia, tá? Existem metas hoje dadas pelo Estado e pelo governo federal, onde o Estado, né, incluindo o Estado de Massachusetts, que é um dos estados onde mais apoia, né, essa meta, tá? Então, ele precisa ter uma certa porcentagem, 50% da energia vendida precisa ser de energia de fonte renovável. Então, essa meta ela precisa acontecer, tá? Então, o que é que o mercado, a Associação Nacional de Corretores, ele vê? Então, como que o governo faz isso? Ele aumenta o preço da energia, tá? Então, agora, se a gente for fazer uma viagem no tempo, né, para a associação, né, como que vai ser o mercado daqui a 10, 15 anos, o preço de energia vai estar lá em cima e as pessoas, as casas que elas optaram por solar ou fizeram investimento solar na época certa, tá? Essa economia ela vai passar a ser chamada de equity, tá? Então, isso eu falo a primeira coisa, para a pessoa realmente entender, tá? O solar é o futuro, não existe nenhuma outra fonte de energia renovável que seja escalável, tá? Como o solar, tá? Então, o que acontece é isso, o governo ele vai continuar aumentando imposto, essa meta ele vai ser forçada ou sim, e é tudo em cima do preço. Porém, isso primeiro. Segundo, o fato que a Associação Nacional de Corretores, tá? O que é que ela fez? Ela tem a designação Green. Ela trouxe a designação Green, tá? Onde é um corretor que ele já se especializou nesse tema. E qual o poder que esse corretor tem? Ele não é só expert em vender esse tipo de casa, primeiro. Segundo, existe um MLS só para casas greens, ou seja, existe um público seleto que já está procurando imóveis assim, tá? E o que é uma casa green? Bom, uma casa autossustentável. Então, tem níveis, tá, de sustentabilidade. Painel solar é um deles, tá? Mas tem sistemas geothermal, Insulation, né? Insulation capsulada, tá? Tudo isso vai fazendo com que a casa seja considerada mais autossustentável. Tem um score. Né? Tem um score, exato. Então, esse corretor, ele faz esse score, ele certifica aquele imóvel, tá? Ele gera esse relatório, tá? Com base nessa economia que ele teria no prazo de 10, 15 anos e ele embute no preço como equity. Uau. Tá? Então, então, estou dando essa volta para falar, realmente, primeiro, a culpa é do corretor, provavelmente, por não ser especializado e não conseguir explorar isso da maneira certa, tá? Então, é isso, mas segundo, é isso que eu estou te falando. Se você parar para pensar, o governo está incentivando, está empurrando isso muito. Lá na conferência era a Associação Nacional de Corretores, tá? Só para você entender, é como se fosse um OAB no Brasil. Então, se você é corretor nos Estados Unidos, você precisa se certificar ou ser associado à Associação Nacional de Corretores para atuar. Uhum. São 1,5 milhão de corretores em todo o país que fazem parte da Associação Nacional de Corretores, tá? De Realtors, tá? E eles estão empurrando isso. Tinha pessoas da Fannie Mae, FHA, Freddie Mac, tudo lá, tá? E também um representante da Confederação Nacional de Appraisals, tá? Então, existe um addendum, por exemplo, tá? Que já foi lançado desde 2012, de qualquer imóvel solar. Ele precisaria ter esse adendo para que o preço fosse embutido. Então, quantos corretores sabem disso? Quantos corretores são preparados para isso? Então, o que é que o corretor ele faz?
ele desconsidera, tá? E muitas vezes ele coloca para vender a si mesmo, sem explorar o que realmente o potencial que o painel solar tem, tá? E quem paga a conta muitas vezes é o cliente. É porque é muito mais fácil você criticar do que você se especializar e tentar trazer o benefício pro cliente, né? Mas não vai querer demonstrar isso, né? Mas me fala uma coisa, se a pessoa, por exemplo, obviamente, a maior objeção que os corretores de imóveis têm com o solar é que, tipo assim, não é sempre que o cara que tá comprando vai qualificar e tal. Fala um pouquinho sobre esse processo de transferência. Legal. Então, hoje a gente analisa, estuda e a gente prepara o cliente para ele entender a diferença dos programas, tá? E eu diria que a diferença dos programas muitas vezes vai cair justamente nesse episódio, na hora da venda, tá? Então, vamos categorizar em dois programas principais, tá? O programa que a gente chama para financiamento, né? Você pode financiar o solar, ou você pode fazer o que é chamado PPA, tá? O que comumente é chamado de leasing, mas também existe uma diferença, porque o leasing, na teoria, realmente é o arrendamento, né, do sistema, mas o programa PPA, que é Power Purchase Agreement, ele é preso na quantidade de energia que vai ser produzida pelo sistema, ele desconsidera, né, a quantidade de painéis ou o tamanho do sistema, tá? Mas, enfim, falando desses dois, do PPA e do financiamento, tá? O financiamento, por mais que haja um disclosure na hora da venda, onde o corretor ele vai falar que existe um sistema de painel solar que faz parte do imóvel, né? O dono, o comprador, ele precisa querer, né, estar de acordo em assumir a venda, a compra, né? A compra, então, né? seria uma Ou a transferência, transferência da dívida, do leasing, certo. tá? Do leasing ou do financiamento? Do financiamento, desculpa, do financiamento. Depende, né? Depende porque o leasing, na verdade, não seria uma dívida, né? Exato, o leasing ele não tem dívida, né? O PPA ele não tem dívida, tá? Ele é um serviço. Então, uma vez que o corretor ele disclose isso na hora de anunciar o imóvel, tá? E o comprador ele assina o disclosure sabendo que existe esse serviço na casa, acabou, não tem dívida para ser transferida. A maioria das empresas que elas oferecem leasing, você tem transferência garantida. Então você paga, ou você transfere sem nenhum custo, você paga um fee que, se eu não me engano, é $250. Na maioria deles, tá? Existem diferentes companhias de leasing, de PPA, né? Mas essa eu diria, tá? Já no financiamento, o novo comprador ele precisa qualificar, né? Precisa ter um credit score que vai qualificar essa transferência, tá? Um outro problema muito relevante na hora da venda é o loan officer do comprador, que ele às vezes categoriza também, por falta de conhecimento, categoriza o solar como uma dívida, né, a ser transferida, então afeta o DTI do comprador, então faz com que o valor pelo qual ele tinha sido qualificado diminui, né? Então isso pode comprometer também a transação. Já no leasing, não, é um serviço, tá? Se existe... É igual o National Grid, né? É um serviço, você não tem dívida com o National Grid. Exato, se existe produção garantida nesse serviço, tá? Ele é um utility, tá? Ele pode ser categorizado como utility, porque ele vai produzir 10 mil kW por ano naquele imóvel, tá? Então, 10 mil kW por ano daquela casa vai vir desse serviço, se passar disso vai vir do National Grid ou Eversource, ou qual seja a sua companhia elétrica, entendeu? Então, eu vejo que o lease hoje, quando a gente pensa em vender o imóvel, ele traz uma venda muito mais seamless, né? Muito mais tranquila, muito menos objeções, tá? Do que você ter um sistema financiado, tá? Considerando vários fatores, né? Às vezes, inexperiência do corretor, inexperiência do loan officer, não ter... às vezes, o comprador ter algum certo de... não ter entendimento realmente como que é o solar. Então, você ter um corretor green, do Green Designation, tá? Ele faz muito a diferença na hora da venda. Tá? Ele consegue fazer um relatório e certificar a casa baseado no nível de sustentabilidade. Esse relatório ele consegue requerir
um appraisal que seja da mesma designação green, tá? Que venha pegar esse relatório e incluir na avaliação, tá? Ele consegue usar todos os adendos necessários para ter certeza que você vai vender no valor que é para ser vendido graças ao solar, tá? E, mais uma vez, gente, tipo assim, tudo isso é mais um incentivo. É mais um governo forte que quer fazer com que o solar venha romper isso aí, e é mais um incentivo que quem tem esse conhecimento consegue. Eu sempre falo que no governo capitalista, uma empresa, para ela conseguir se expandir... Vamos falar sobre a Tesla. Vamos falar sobre Tesla e SpaceX. A Tesla e o SpaceX só conseguiram dominar o mercado. E vamos pensar bem, né? A Tesla estava competindo com o BMW, Volkswagen, estava competindo com a Ford. São empresas que são centenárias, né? Já são empresas muito antigas. E como que a Tesla conseguiu, em 10 anos, ter um valor de mercado mais alto? Incentivo governamental. Não tem outra. Foi incentivo governamental, esse push para você go green. A Tesla só conseguiu, o SpaceX só conseguiu dominar a NASA porque eles conseguiram contratos governamentais. Então, quando você fala sobre solar, a gente vê todos esses incentivos, é óbvio que tem alguma coisa ali. É óbvio, né? Então, você vê que o governo está incentivando, o governo não dá ponta sem nó. Então, tem algo ali. Mas, baseado no que você me falou, cara, eu acho que se você hoje está no mercado para comprar casa ou vender casa, você não mais pode só... meu sobrinho pegou a licença agora, deixa eu dar um incentivo para ele ali, para ele me ajudar, que é tudo a mesma coisa. Eu acho que já não funciona mais dessa forma. Eu acho que você agora tem que procurar, nesse ecossistema que nós vivemos hoje, com a tecnologia do jeito que está, cada vez mais quanto mais você fala, mais eu vejo como você tem que começar a vetar mais as pessoas que vão representar você na venda. Eu acho que o sistema solar foi muito simplificado no início, que era só bota o painel solar que você vai economizar dinheiro. Era basicamente só isso. E uma pergunta que eu tenho para você, baseada na minha própria experiência, porque eu comprei uma casa em 2020 e tinha o lease dos painéis lá. E a compra, assim, eu ouvia de outras pessoas que não, que solar é um problema, que na hora da venda vai ter problema e tal na compra. Eu fiz exatamente o que você falou, eu paguei uma taxazinha lá e eu tenho a minha conta de eletricidade é fixa. Eu não, o que me chamou a atenção foi isso, que eu não precisava me preocupar de, tipo, um mês vai vir tanto, outro mês tanto. Eu tenho uma conta fixa lá, mas, baseado na sua experiência, qual que seria a situação onde o financiamento seria melhor do que o lease ou vice-versa? Olha, bom, o financiamento, tá? Ele foi muito interessante, olha, visando a história do solar, tá? Vou contar um pouco, porque não foi a primeira vez que antes de eu tentar ser corretor, eu tentei entrar no solar lá em 2015, tá? Com a empresa chamada SolarCity. Então, na época eu fiz entrevista, passei por vários grades de entrevista e para poder ser um consultor deles lá também. Só que quando eu entrei, para mim não fez muito sentido, tá? O programa que eles tinham, tá? Porque o que acontece? Nessa época, eu acho que até 2018, 2019, tá? O solar, ou você fazia o leasing, ou você comprava cash. Não existia financeiras que ofereciam programas de financiamento, tá? Se você quisesse financiar, você tem que fazer o home equity loan, né? Ou seja, tirar dinheiro da sua casa, ou fazer um empréstimo pessoal, onde os juros eram muito mais altos, tá? Então, e na época o leasing, tá? Na época, lá em 2015, você explicava para o cliente que ele iria pagar mais do que ele está pagando atualmente de energia, tá? Mas em médio e longo prazo ele iria economizar, tá? Só que para mim isso não fez sentido. Eu não senti confiança no produto uma vez que eu estava lá dentro, então eu decidi não continuar a seguir adiante, tá? E fazer outra coisa. Porém, né, voltando um pouco nessa... um outro tema que é muito comum, tá? É que o que é que aconteceu nessa época? O solar, ele era muito caro, tá? O programa leasing, ele começou com a Sunrun e a SolarCity, né? Lá atrás. E o programa leasing era descrito, o contrato era feito para proteger só e somente a empresa, tá? Então, eles instalavam um solar na sua casa sem nenhum custo, eles custeavam tudo,
Só que eles não te davam garantia no telhado, eles, dependendo da época, colocavam você para fazer a manutenção do sistema e ele não te garantia produção nenhuma, tá? Então, em muitos casos, eles pegavam painéis até de baixa qualidade e baixa eficiência, colocava lá e depois de 5, 6, 7, 10 anos, o sistema estava produzindo 80%, 70% do que foi o que produzia inicialmente, tá? Então, primeiro é entender essa mudança. Então, o que é oferecido hoje para o programa? Que, primeiro, o PPA ele é muito mais moderno, mais robusto, porque agora você está comprando produção energética, tá? Então, ele é com base em produção de quilowatt-hora, tá? Então, a empresa ela tem um compromisso de te entregar aquela quantidade de energia, tá? Ela assume toda a manutenção, reparo, ela te dá garantia no telhado, ela paga seguro para o sistema, ela monitora o sistema para que você tenha aquela produção de energia garantida por ela nos próximos 25 anos, tá? Então, de novo, a indústria ela evolui, tá? Então, isso foi uma evolução, tá? Que aconteceu na indústria, tá? Aí, segundo, quando veio 2018, 2019, começaram a vir os primeiros bancos para financiar o solar, o que aconteceu? Os juros eram altos, então naquela época você tinha o leasing, que sairia bem mais barato para o cliente, e o financiamento sairia mais caro, entendeu? Então acabava que o leasing ainda continuava sendo o produto mais aceito, tá? Mas tudo mudou em 2020. Então 2020, como a gente sabe, os juros caiu lá embaixo, tá? Então isso também afetou a indústria solar, né? Então a gente passou a oferecer financiamento solar 0,99% de juros, tá? Como eu falei, em 2021 eu tive essa situação, logo depois eu coloquei, em 2021 na minha casa, eu peguei os juros de 1,49%, tá? Então eu diria que de 2020 a 2022, o programa mais aceito passou a ser o financiamento porque os juros eram muito baratos, entendeu? E passou a ser mais barato do que o leasing. O governo passou a empurrar mais essa questão do tax credit e tudo mais, tá? Outros estados, como o estado de Maryland, por exemplo, ele é um estado que tem muito incentivo estadual para as pessoas terem painel solar. Então, eu diria isso, que dependendo do estado, tá? Se também existem incentivos estaduais, né? Aí faz muito sentido você ter a compra, né? Porque você, por exemplo, Washington DC, você tem o que é chamado SREC. Lá o SREC, tá? Ele paga tanto que ele paga a sua conta de solar e você ainda lucra, tá? Aqui nós temos o MassSave, que até tive um consultor recentemente, que agora foi recentemente que a lei mudou, que agora o MassSave ele não mais financia sistemas de propane ou de natural gas. É tudo só elétrico agora. Para poder, obviamente, né, tomar vantagem do solar. Não sei Isso se você mudou, sabe. Acho que em abril, se não me engano. Pois é, e a lei aqui em Massachusetts também mudou que a partir de dezembro de 2026, todo new construction ele tem que ser all electric. Tá? E é igual o Vitor está falando. Pessoal, atente aos sinais do o que é que o governo está incentivando, o que é que ele está fazendo. Tá? Ele sempre vai poder manipular. Eu acho que é interessante porque, assim, você falou aí da história do solar, né? Que é como você fala também, se você vai fazer uma consultoria financeira. Aí, assim, mas o meu tio falou que com ele foi assim, o meu vizinho foi assim. Então, dependendo da época que a pessoa comprou, a experiência dele vai ser completamente distinta do que você vai experimentar hoje em dia. Então, eu acho que, como você falou, é muito válido você buscar um profissional, não só um vendedor de solar, que o único interesse dele ali é fazer uma comissão, como alguém como você, onde tem um conhecimento abrangente que vai dar o pacote completo. Olha, fazendo isso, vai ser isso, aquilo. Então, como falamos aqui, né? O governo está empurrando isso, então a gente tem que se educar, não só como investidor, mas como dono de casa, como vendedor, como cidadão, né? Para saber da realidade da economia hoje em dia. Mais que nunca, hoje em dia, a realidade é o seguinte: em qualquer área, você trabalha numa área completamente diferente da nossa, você trabalha em construção. Aí o vizinho vai falar assim, cara, mas o fulano de lá, ele comprou tal pedra. Mas talvez aquele fulano comprou uma pedra porque o solo dele era diferente. Cara, eu tive essa experiência semana passada. Eu fui fazer um orçamento para um cara, vizinho de alguém que eu fiz um pátio para ele em 2019.
os preços do material de 2019 para hoje em dia mudou drasticamente. Quando eu cheguei lá, ele tinha um preço em mente porque ele perguntou pro vizinho dele quanto que ele pagou. O preço que eu dei para ele foi talvez 30%, 40% mais caro. Aí ele falou assim, oh, interesting. Oh, yeah. Porque assim, preço de material, labor, tudo mudou, cara. Então não tem como fazer um pátio para você idêntico ao do seu vizinho em 2024 com o mesmo preço que eu fiz em 2019. E não existe uma verdade absoluta para quase nada. Essa é a verdade. Então, essa pergunta do financiamento e leasing, e eu acho que aí mostra mais uma vez o conhecimento da pessoa te vendendo, da pessoa trabalhando com você, cara, depende das leis estatais, depende do momento que você tá, depende do propósito que você tem para essa casa, depende. Depende. Existem perguntas, tem que fazer um PPS, fazer perguntas poderosas de sabedoria ali para a pessoa, entender exatamente o que está acontecendo na vida daquela pessoa, quais são as metas e os objetivos e o que está acontecendo no ambiente nesse momento. Então, fulano vem para mim, eu quero investir em real estate. Aí o cara, don't wait to buy. Buy and wait. Mentira, cara. Existe momento certo. Você ganha no real estate na compra. Tá? Todo mundo sabe disso, mas se você tem que entender o incentivo das pessoas que estão tentando te falar isso. Exatamente. Se o cara tem algo pra ganhar... Com a expectativa, né? Exatamente. Se o cara tem algo pra ganhar com você comprando, é óbvio que ele vai te vender... Ele pode estar te vendendo câncer. Eu falo isso pra assustar mesmo. Ele vai te vender câncer e falar que é bom. Compra, velho. Isso é ok. Eu acho que esse índice grande, como nós falamos, que em 2008 teve um índice muito grande de pessoas correndo pro mercado de real estate, né? Não em 2008, mas em 2000... Quando todo mundo comprava casa, assim, comprou um monte de renda. De 2017 a 2021, cara, também. Recente também, mas foi... em 2000, mais ou menos, que as pessoas compravam, nem precisava comprar renda. Então, muita gente virou corretor. Sim. Mas aí, quando dificultou, ficou fora. Atualmente, tem muitas pessoas indo pro mercado para vender solar, né? Então, como você falou, a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás. Porque esse índice muito alto, o que você vai ter? Vai ter muitos profissionais despreparados para te entregar o conhecimento. Exatamente. E algo que está acontecendo recentemente, que eu tenho certeza que você sabe, é esse lawsuit, né, que teve com o NRA, que mudou mais ou menos o compensation para buyer agents. Então, atualmente, e eu escutei isso no advogado, cara, que eu nunca pensei dessa forma, mas acho interessante. Um dos advogados envolvidos no lawsuit, ele falou que o sistema de compensation dos realtors era um tanto quanto socialista. Porque assim, você pode ser um cara que começou ontem, a sua comissão estava fixa. E você pode ser um cara que tem 20 anos de experiência e a sua comissão era a mesma. Atualmente, agora você vai precisar mostrar conhecimento e experiência que, olha, eu tenho conhecimento nisso, por isso a minha comissão é tantos %. Então, acho que a mesma coisa com o solar, acho que vai chegar um momento que a pessoa vai ter que realmente ser um profissional equipado para poder ter um track record e vai falar assim, não, eu vou comprar solar com aquele cara ali porque ele entende do assunto não só pela venda. E eu te falo, e a mudança ela vai acontecer rápida na indústria também. Existem vários fatores, né? Eu estou sempre lendo, buscando informações da indústria solar. Isso aí que você trouxe também do NAR é um fator relevante, sim, tá? A pessoa que eu mais me conectei nessa palestra, só para você entender, né? O objetivo da conferência anual de sustentabilidade da NAR é justamente apresentar, ele chama, como se fosse um Summit de 2023, né? E eles apresentam lá. E eles fazem várias análises, pesquisas, tá? Com compradores, com corretores e tal, para entender essa questão de sustentabilidade e eles apresentam na conferência. Então são dados assim absurdamente relevantes, tá? Muitas vezes, né, a sua visão sobre painel solar ou energia em si, ela é limitada onde você está atualmente, tá? Só que você vai para o estado da Califórnia, por exemplo, onde 4 a cada 10 casas ou 5 a cada 10 casas nas regiões mais metropolitanas, elas têm solar, né? Então, solar é algo muito mais comum, né? Só que o que acontece, né? Existe uma agenda que vai acontecer, né? Então, o que eu falo é isso, tipo, às vezes a pessoa, não, Thiago, você não está especulando. Não tem especulação, porque a gente tem um estado da Califórnia que está mais avançado. A gente só precisa olhar o que está acontecendo lá e é fato que vai acontecer aqui, tá? Porque, enfim, é o próximo passo, né? Então, hoje a gente vê o estado da Califórnia, eles cortando os incentivos, né, solar, ou seja, atualmente a companhia elétrica, né, se você decidir colocar painel solar hoje no estado da Califórnia, até abril 14 de 2023, você poderia colocar e você teria o que é chamado net metering, tá? Então, você ganha para cada 1 kWh
quilowatt-hora que o seu sistema produz, você tem 1 kWh de crédito. Após 2023, ano passado, a companhia solar ela pode ficar com até 76% da sua produção. Entendeu? Então, o que ele vai te pagar é um valor comercial muito baixo para o que ele está te cobrando. Então, você tem todo aquele excesso de produção que o painel solar ele faz durante o dia, tá? Você manda para a rede e você não recebe quase nada, porque à noite, quando o solar não tiver, você não vai ter mais aquele crédito de 1 para 1, que é o que vai te fazer não pagar a conta de energia. Mas você acredita que o estado da Califórnia é um benchmark? Porque o estado da Califórnia hoje é um Sodoma e Gomorra, né? Tá praticamente se acabando. Então, eles aprovaram agora uma lei que os seus filhos não pertencem a você, seus filhos sim, pertencem ao estado. E eu sei que o Twitter está saindo de lá completamente, já vai pro Texas, vai mover, assim, está se acabando, né? Se você anda nas ruas de Califórnia, você vê, assim, mendigo a cada esquina, horrível, tá é um louco. cenário obsceno. Então eu não sei se no cenário solar o mundo todo compraria a ideia da Califórnia, porque tudo que eles estão fazendo tá dando errado. Não, o que eu trago a atenção é, tipo assim, a indústria solar, tá? A indústria solar, o que é que eles fizeram? O estado da Califórnia é um estado que ele quer muito, ele tem essa coisa da energia renovável muito forte lá, e já é uma bandeira mais antiga, tá? Então ele incentivou as pessoas a terem solar, mas cada pessoa que tem painel, o que é a sua companhia elétrica, né? Ela não produz energia, ela compra de usinas, né? E qual é o papel da National Grid, da Eversource? Ela transmite, né? Ela entrega, ela faz a entrega, ela é responsável por todos os postes e tal, beleza. Tudo isso tem um valor muito grande a ser custeado, manutenção e tudo mais, tá? E aí quem paga, né? A indústria de energia é a única que ainda existe monopólio nos Estados Unidos. Você não tem opção de escolher quem vai ser a companhia elétrica. Você está naquele endereço, você só tem uma opção. Então, toda vez que existe um custo ou um aumento que eles precisam, eles dividem por todos os clientes, tá? Mas hoje, com o Estado incentivando e querendo que as pessoas passem a ter solar, cada pessoa que tem energia solar na sua casa, ainda em Massachusetts, é um cliente a menos para a companhia elétrica, tá? Então, porque ele não tem ganho nenhum, ele está te dando, você está mandando energia para ele está te mandando de volta como crédito e ele não está ganhando nada com isso, tá? Então, o que acontece? À medida que o custo de manutenção e o ganho deles, que monopólio, lembra? Monopólio. Eu quero ganhar X, eu vou ganhar, eu não tenho competição, eu dou meu preço, tá? Então, eles vão subindo à medida que o governo vai embutindo mais tarifas, né, imposto, eles vão subindo. Então, quem vai pagando é ainda as pessoas que não optaram por não ter solar, tá? Então, vai chegar num momento que o preço de energia é tão caro, tá? E que, já não vai precisar de incentivo, entendeu? Então, o que o governo faz? Ele vai lá e tira, que foi o que aconteceu com a Califórnia. O preço de energia subiu tanto, a diferença entre energia convencional e solar era tão discrepante que o governo foi lá, ano passado, abril de 2014, tirou, só que mesmo com essa questão da companhia elétrica poder ficar com 76%, tá? Então, o que é que aconteceu? Qual foi a saída agora? Em vez de você mandar energia para a rede, você vai armazenar em baterias. Então, agora os sistemas passam para fazer sentido financeiramente, para haver economia lá na Califórnia, o sistema tem que ter bateria, tá? O que acaba dobrando, muitas vezes, o custo. Só que lá a energia é tão cara, lembra dessa diferença? Que ainda vale a pena. Que ainda assim vale a pena. Né? Foi Mas daqui para aqui, ainda assim vale a pena, só que as pessoas que tomaram a decisão lá atrás estão ganhando muito mais. Ganhando muito mais. Mas você acredita que isso... Porque isso vai continuar acontecendo cada vez mais. Essas empresas, né, que transmitem energia, como Eversource, National Grid, eles não vão ter saída. Alguma coisa vai acontecer, porque eles não podem só ficar dando crédito e transmitir e não ganhar nada. Especialmente com as regras... Obviamente, com a mudança de governo, que eu tenho fé que a gente vai mudar de governo, que o governo democrata tem sempre a tendência a ser mais green. Tem sempre a tendência de impulsionar certas regras, mesmo fora de hora, quando influenciam a economia negativamente, eles têm esse push, né? Como se o mundo fosse acabar amanhã. E então, o governo mudando, você acredita que vai slow down esse processo um pouquinho? Legal, boa pergunta. Bom,
o tema solar, gente, ele indifere do partido político, tá? Indifere, tá? Porque é uma agenda mundial, tá? É o Tratado de Paris, tá? Então, vários países eles estão abaixo desse Tratado de Paris, assim como os Estados Unidos. Mas vamos lá. Hoje, né, o que eu gosto é que, bom, às vezes, tá, a tendência do partido oposto é ser um espelho para qualquer bandeira que você levantar, né? Então, mas você vê que indefere do partido político, por quê? Quem assinou, tá, a extensão do incentivo solar, do tax credit, foi o governo Trump, né? Era para se acabar e ele estendeu até 2032, tá? O governo Trump, que antes não se falava tanto do solar, se você ver a campanha dele agora, tá? Já tem a imagem do solar e ele fala que você vai ser dono da sua energia, tá ligado? Então o foco é desmonopolizar mesmo a energia. Cara, o foco principal, né, realmente é ter uma fonte de energia alternativa do que já se tem, tá? Porque hoje a energia atual ela é feita como? É carvão, é gás, nuclear, né, e petróleo. Então, isso são fontes finitas, tá? Um dia vai acabar. Pode ser 150 anos, pode ser 150 anos. Mas alguém vai pagar esse preço. Então, se as pessoas não se conscientizarem, ou quanto antes elas se conscientizarem, mais isso pode ser estendido, tá? Então, e mais caro vai ficando, né? Porque exato. quanto mais escasso vai ficando. E é limitado, gente. Um dia o petróleo vai acabar. Não existe petróleo ilimitado. Agora, o que é ilimitado? Qual a fonte de energia ilimitada? Sol. É o sol. Então, os países já estão visando isso. Não tem por que você queimar petróleo até dizer chega e ficar nessa escassez. Para que, em vez de fazer isso, vamos trazer uma energia alternativa que nunca se acaba, que é o sol, e vamos estocar, que é o que acontece com, né, as petrolíferas lá no Texas, né, que aqui os Estados Unidos também está bem servido nesse assunto, mas, cara, não faz sentido, tá? Porque cada vez vai ficando mais escasso e quanto mais escasso, mais valioso, tá? Então, isso é uma agenda, isso é uma bandeira que, independente seja Trump ou Biden, vai continuar sendo falada, sendo promovida. Sim, e assim, realmente, se você analisar, o custo da gasolina está muito caro. Não está sendo refletido tanto nos pumps, porque o governo está pagando a conta. Porque, obviamente, ano de eleição, ninguém quer que a gasolina suba 6, 7 dólares, então o governo está pagando a conta, está aumentando o déficit do país, e a inflação só que sobe porque o déficit do país está crescendo. Essa nova proposta de imposto de renda proposta pelo governo democrata vai afetar, sim, não só as pessoas que fazem mais de 400 mil dólares, isso já está afetando todos os small business owners, e small business owners é o que faz o país rodar. Os Estados Unidos foi construído através de small businesses, é isso que fez o país se tornar a potência que se tornou hoje. Então é importante que você que está ouvindo, o que você tem que tirar disso aqui? Tudo tem uma agenda. Tudo tem uma agenda por trás. Então, se você analisa o ecossistema, o que está acontecendo, os incentivos governamentais e o que está acontecendo na indústria hoje, vá comprar um carro elétrico para você ver o tanto de incentivo que você tem versus um carro de gasolina. Entendeu? Não tem. Eu acabei de vender minha casa, eu não tive problema nenhum em vender minha casa, tinha solar. Então, eu sou testemunho. O Nilton comprou, não teve problema. Eu vendi, não tive problema. Então, aqui, dois exemplos que não existe essa barreira. Geralmente, as pessoas não sabem muito o que estão falando. Segunda coisa, acabei de comprar um Tesla. 2, na verdade. O incentivo que eu ganhei não fazia sentido eu não comprar um carro elétrico. Eu sempre vou visar, como um estrategista financeiro, as finanças primeiro. Não fazia sentido eu não comprar. Saiu. Cara, o tanto que você ganha de horsepower, de conforto, de tecnologia, e o valor que você paga no carro, e o valor que você paga depois dos incentivos, não tem como um carro de combustão competir. Né? Então você tem que olhar os sinais que estão acontecendo no mercado. Agora, você como investidor, eu espero que você tenha pego o que o Thiago falou, que o consultor, né, o Real Estate Agent Green, ele vai poder calcular, projetar o quanto você vai ter de energia solar salva, né, o quanto que você vai economizar na sua conta de energia solar e jogar isso como equity na sua casa. Uhum.
Exato. Então, se às vezes você tem um painel solar e o cara tá falando assim, não, isso não agrega valor, é porque ele não sabe vender. Se ele não sabe vender, ele vai falar que não agrega valor nenhum. Então, eu espero que você tenha pegado isso. E agora, Thiago, eu quero que você fale o que você me contou um pouquinho sobre o flip. Você me disse que se eu estou comprando uma casa, estou fazendo um flip, um dos maiores custos que eu vou ter é o roofing. Roofing é caro numa casa, né? E você compra uma casa antiga, para fazer o flip você tem que comprar uma casa de stress, geralmente, né, as coisas tem que fazer o flip, tem que estar precisando reformar. É muito raro você achar uma casa de flipping com um brand new roof. E você falou que existem incentivos que a sua empresa oferece para ajudar o investidor a fazer o roof de graça. Explica isso aí para mim. Legal. Só dando a entender também outros termos que talvez para a pessoa, se tiver alguém que esteja assistindo, que seja da indústria de real estate, entenda, tá? A maneira como é calculado o tanto de você... até quanto você pode qualificar numa casa, chama PITI, né? Que é o quanto que aquela casa vai te custar, né? De mortgage, de insurance, de taxes e... Eu esqueci o último lá, tá? Então, dali, com base naquilo, ele vê quanto de dívida você tem no seu nome, você vê o DTI e vê até o quanto você pode qualificar para uma casa, tá? Ou agora eles estão falando que vai ser o PITI plus I. E o que é o I? Energia. Então, tá? I seria tipo um crédito. I E, tá? E de energia. Em português de energia, entendeu? Então, é justamente esse cálculo que se fazia antes do custo que aquela casa vai te causar, tá? Como dívida, uma vez que você tem ela, tá? Então, como que é feito o cálculo na hora de você saber até quanto você qualifica? Ele vê quanto que você ganha, ele pega até, muitas vezes, dependendo do programa, 51% do que você ganha, você pode usar para dívidas, tá? Seja ela cartão de crédito, carro ou casa, são as mais comuns, tá? Então, se você tem um carro, cartão de crédito, você paga X, né? Do que você ganha, o restante vai ficar para casa. E aí, como é que eles calculam esse negócio de casa? É justamente esse PITI. Ele vê quanto de parcela vai te custar, quanto de tax vai ter naquele imóvel em geral, e insurance e tudo mais. Tá? E não se considerava o quanto que você vai pagar de conta de energia. Porque a conta de energia é uma conta essencial. Se você... se você respira, se você paga suas contas, né? Ou você mora, ou você aluga num local, e esse local você vai ter conta de energia, não tem para onde, tá? Então, só que antes era um fator que não interferia muito, né? Na hora do cálculo. Hoje não. Os lenders, né? Os bancos já estão falando em considerar o que aquela casa vai ter de conta de energia. Tá? Porque se você compra um imóvel, né, como a gente está falando aqui, né, que acontece às vezes aqui em Massachusetts, é uma área muito antiga, você compra uma casa até pequena, barata, só que quando você vai ver a conta de energia é $1.000, é $800, tá ligado? E daqui a 5 anos, quando o negócio vai dobrar, né? E daqui a 10 anos, será que essa conta lá não vira um burden? $1.500, $2.000? É óbvio que sim, porque você é cobrado numa coisa chamada quilowatt-hora. E o rate, a tarifa do quilowatt-hora, ela vai sempre aumentar. E drasticamente, tá? Do jeito que as coisas estão seguindo. Então é isso. Então, primeiro, o fator energia ele vai entrar num fator até qualificatório, tá? Para casas, para imóveis. Se você entendeu isso, você vai, pega e entende que você tem imóveis que tem painel solar, vai facilitar a venda, vai agregar valor, tudo mais. É um benefício, tá? Por isso que é bom ter um profissional que entenda. Indo para a sua pergunta de flip, então o que acontece com os programas que a gente tem hoje? Então a gente consegue, tá? Hoje o preço na energia de Massachusetts, eu tenho clientes que a gente faz, eu dou mentoria, tá? Em que a gente traz um planejamento estratégico para aquele imóvel específico que ele está buscando fazer um flipping, tá? A gente consegue fazer o programa solar, incluindo a troca do telhado, incluindo às vezes a troca da caixa elétrica, tá? Ou até
enfim, cortes de árvore e tudo mais, tudo a gente consegue incluir nesse projeto, tá? É um programa. Então, e a gente coloca num plano, né, de PPA, onde quem vai pagar ou quem vai começar a pagar é o próximo comprador. Uau. E para Você só faz o cálculo aí. Roofing, painel solar não, o painel elétrico, árvores ao redor que estão bloqueando. Cara, dependendo do flipping, cara, você tá falando de 40, 50, 60, 70 mil dólares. Tranquilo. Isso que você vai botar no seu bolso na hora da venda. Isso é Uma árvore que eu fui cotar na minha casa, quase $2.000. Exatamente. Então aí você pega aquilo ali e o preço de energia aqui é tão caro que, mesmo assim com isso, no modelo Apricot, a gente consegue embutir tudo isso aí, tá? E ainda sai mais barato a mensalidade do que a pessoa pagaria de conta de energia, o novo comprador. Né? Então, vamos dizer assim, uma casa que tem uma conta mensal de $500 por mês, a gente fazendo todo esse projeto de planejamento, talvez ela pagaria 350, 400, tá? E para você flipper, para você investidor, você tirou zero do bolso com relação a telhado, caixa elétrica e painel solar. Isso é fato, porque recentemente meu pai fez na casa dele, eu não sei qual que foi a empresa, mas elas estavam afiliadas à Home Depot. E eles fizeram esse cálculo e foi exatamente isso. Mesmo trocando o roof dele, cortando as árvores necessárias, o financiamento mensal ficaria mais barato do que o que ele estava pagando de energia. Então não faz sentido não fazer. Por isso que eu estou te falando, o próximo passo para Massachusetts, depois de Califórnia, Massachusetts é o estado mais caro do país, tá? Então o próximo passo é esse incentivo e ser cada vez menor para que venha, para que aconteça o quê? Qual é a próxima evolução? Bateria, tá? Então o que o Vitor trouxe é um fato muito relevante, tá? A indústria automobilística ela também está mudando. Cada vez que mais que o tempo passar, mais barato vai ficar o carro elétrico e mais caro o carro a gás. Porque o Net Zero Emission, a agenda do Net Zero Emission, ele não é só para usina de energia, tá? Isso é também, o zero emissão vai para carros também. A Porsche acabou de fazer o novo 911 e a Porsche tinha dado um statement 2 anos atrás que eles não seguiriam isso, eles continuariam fazendo motor a combustão. E agora, esse último Porsche que saiu aqui, mesmo que eles colocaram o marketing por trás falando que é por performance, eles tiveram que colocar uma eletrificação no motor porque a emissão não bateu. E quando a emissão não bate, eles não deixaram soltar o produto. Então, infelizmente, eu como um car enthusiast, né, eu fico triste, mas infelizmente é o futuro. Primeiro, carro de combustão não tem como competir com carro elétrico. A energia é muito mais rápida, a combustão demora para ela engatar, a energia é imediata. Então, se o cara quiser competir, espera até chegar na Fórmula 1. A hora que a eletrificação chegar na Fórmula 1, acabou. Que daí é um sinal que já era. Entendeu? Vai ser igual aqueles Autorama lá. Exatamente. Não vai ter mais... porque, por enquanto, os carros da Fórmula 1 ainda estão com energia com combustão. Tem eletrificação, mas pouco. Quando tomar lá... E eu não gosto de carro elétrico. Eu tenho, mas eu não gosto. Não é um carro que tesão de dirigir. Não, não é. Né? Feio pra caramba também. Eu sempre falo isso. Eu acho os carros feios. O único que eu acho bonito é o Cybertruck. Não é bonito. É diferente. Mas é um fato, cara. Energia solar é um fato. Se você é investidor e você está dormindo nisso aqui, cara, conecta com o Thiago. Thiago, como as pessoas podem te encontrar? Primeiramente. Bom, não sei se aqui no programa tem algum contato que seja isso, mas eu tenho meu Instagram, é Thiago com H, _S_Freitas. Tá? Esse é o meu Instagram. Manda lá, fala que você veio do The Greatest Choice. E você pode entrar, se você é cliente da BYOB Financial, nós também estamos agora trabalhando ativamente com o Thiago, você pode vir até mim, se você já tem um planejamento financeiro, nós podemos analisar suas finanças. O Thiago vai ser o cara que vai analisar e potencializar ainda mais seus savings, para você poder ter mais dinheiro para poupar para o seu futuro. Não é para você gastar à toa, não. Mas E Thiago, tem um evento vindo em Maryland, fala um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer. Bom, a gente vai fazer um evento agora em Maryland, tá? Que provavelmente vai ser nesse mês de agosto, tá? O que a gente vai estar trazendo lá, o que a gente vai tentar começar, um movimento que a gente busca iniciar na região de Maryland, Virgínia e Washington, D.C., tá? É realmente um evento de networking, tá?
Então, eu vou estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, outras ferramentas e conteúdos que eu tenho buscado e agregado no que eu faço, né, ao longo desses anos, tá? Mas o objetivo nosso é fazer um movimento de empreendedorismo, de conexão, tá? Eu sei que isso já acontece fortemente aqui na região de Boston, também acontece muito na região de Orlando, sul da Flórida também, mas existe essa carência de ter esses eventos com conteúdos relevantes, tá? Não é só pitch de venda, não. Que venham agregar para a comunidade, que venham crescer e contribuir com todo mundo ali. Eu acredito e estimulo, incentivo muito essa conexão saudável, tá? Com pessoas com integridade, com honestidade e ética, que trabalham, né? Assim como, enfim, o Vitor, é um prazer trabalhar com a empresa dele também, e a gente alinhou muito isso, foi bem legal. E é isso, eu prezo por mais conexões como essa, eu sei que pode vir muita coisa ali na região, tá? A comunidade brasileira é uma comunidade relevante, só que é muito espalhada. Então, acho que esse tipo de evento ele vai poder unir mais, tá? O que a gente tem lá na região, tá? Muita história boa, muita gente com conteúdo que a gente pode estar trazendo lá para a comunidade. Então, excelente. E você também vai ter a palestra em Harvard, que você vai estar falando um pouco mais sobre esses assuntos que nós conversamos aqui, vai falar um pouco mais a fundo. Já tem a data do evento em Harvard? Sim. O evento em Harvard a gente eu vou estar participando, dia 21 de agosto, tá? Eu posso trazer mais informações, eu vou estar divulgando lá no meu Instagram. Então já segue lá. Qual que é o Instagram novamente? Thiago, tá? Com H, _S, _Freitas. Thiago, _S, _Freitas. Então, se você ainda não segue o Thiago lá por mais informações. Espero que você tenha curtido. Thiago, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Com certeza aprendemos muito. E aproveitar que você está aqui em Massachusetts, hoje conectar com as pessoas certas também. Grande abraço, pessoal!